Detesto o som da campainha, principalmente depois de um longo dia de trabalho, quando a única coisa que você quer é silêncio e uma taça de vinho tinto seco. Mas o entregador estava na porta com um envelope decorado com lantejoulas divertidas e com o perfume delicioso da minha filha. Senhora Whitmore? Perguntou ele, estendendo o envelope. Tem uma entrega para a senhora. Assenti, peguei o envelope e fechei a porta antes que o sujeito pudesse acrescentar alguma coisa. Mary Whitmore, de 67 anos, não gosta de conversa fiada, nem de convites para reuniões familiares. O envelope estava assinado com a letra caprichada de Naomi, querida mamãe. Dentro, havia um cartão com flores exuberantes e um relevo dourado. Você está convidada para a festa do meu 39º aniversário. Sorri. Naomi estava comemorando 39 anos havia 3. Joguei o cartão na mesa da cozinha e me servi de um pouco de vinho. Minha casa, localizada nos arredores de Connellsville, era grande demais para uma mulher solteira. Mas eu adorava espaço. Depois que Henry, meu marido, morreu, recusei-me a me mudar, apesar dos pedidos de Naomi. Muitas lembranças, ela disse. Mas não se tratava das lembranças. Era só que ali eu podia ser eu mesma. A janela da cozinha dava para um quintal com altos carvalhos. Henry os havia plantado 40 anos atrás, quando compramos a casa. Eles vão sobreviver a todos nós, dissera ele. E ele estava certo, pelo menos no que lhe dizia respeito. Henry morreu de ataque cardíaco há 12 anos. Eu estava no trabalho naquele dia, supervisionando a construção de um novo shopping center. Quando o hospital ligou, o concreto da fundação já estava sendo despejado e eu não podia sair até que estivesse pronto. Naomi ainda não me perdoou por isso. Mesmo nos últimos momentos de vida do papai, você estava pensando no seu maldito emprego, ela me disparou no funeral. Não expliquei que Henry já estava morto quando ela ligou. Não expliquei que 300 trabalhadores estavam esperando minhas instruções. Não expliquei que Henry teria entendido. Naomi só via o que queria ver, uma mãe que escolheu a carreira em detrimento da família. Tomando um gole de vinho, olhei para o calendário. O aniversário da Naomi era em uma semana. Devo ir ou inventar uma desculpa para não ir? Uma reunião com a diretoria, uma vistoria em uma obra. Ao longo dos anos, inventei dezenas de motivos convincentes para não comparecer às reuniões familiares. Peguei meu celular e abri as últimas mensagens da Naomi. Mãe, você lembra que a formatura da ela é mês que vem? Mãe, você prometeu vir ao dia de ação de graças. Mãe, por que você não atende? A maioria ficou sem resposta. Não porque eu não amasse minha filha, mas porque cada reunião se transformava em uma agonia. Reed, o marido de Naomi, era o motivo. Alto, com um queixo quadrado e olhos azuis lacrimejantes que sempre me olhavam fixamente. Ele trabalhava para uma seguradora e se achava um figurão. Para Reed, eu era apenas uma velha chata, mãe da esposa dele, que passava o tempo fazendo os hobbies que tinha. Naomi nunca contou a ele o que eu realmente fazia. No começo, era um pedido meu para manter minha vida profissional em segredo. Depois, virou um hábito. E aí já era tarde demais para mudar. Terminei meu vinho e me servi de outro. Estava escurecendo lá fora, mas mantive a luz apagada. É mais fácil lembrar no escuro. Minha empresa, a Whitmore Construction, começou com um caminhão e uma equipe de 4 pessoas. Henry trabalhava em uma siderúrgica, e eu sonhava em ter meu próprio negócio. Nos anos 70, uma empreiteira era uma raridade, especialmente em uma cidade pequena como Connellsville, mas eu era teimosa. Nosso primeiro projeto foi a reforma da biblioteca municipal. Depois, um anexo à escola primária e, por fim, casas particulares. Depois que a Naomi nasceu, não tirei licença maternidade. Contratei uma babá e voltei a trabalhar em 3 semanas. Quando minha filha fez 6 anos, minha empresa já estava construindo shopping centers por todo o condado. Henry tinha orgulho de mim. Minha esposa é quem manda, dizia ele aos amigos. Ele nunca sentiu seu ego masculino ameaçado pelo meu sucesso. Naomi, por outro lado, cresceu sentindo que o trabalho era mais importante para mim do que para ela. Eu não era a mãe perfeita. Perdia peças teatrais da escola, esquecia reuniões de pais e professores e ia para instituições em outras cidades. Mas eu proporcionava tudo a Naomi,
As melhores escolas, viagens ao exterior, a faculdade dos seus sonhos. Eu esperava que um dia ela entendesse. Quando Naomi me apresentou a Reed Holloway, imediatamente percebi que havia algo errado. Ele era muito tranquilo, muito confiante, com aquele sorriso ensaiado de vendedor de carros usados. Mas Naomi estava radiante de felicidade, então não disse nada. O que a senhora faz, senhora Whitmore? Ele me perguntou na primeira vez que nos conhecemos. Um pouco disso, um pouco daquilo, respondi evasivamente. Naomi interrompeu rapidamente, mamãe está aposentada. Às vezes, ela ajuda no centro comunitário. Percebi o alívio no rosto de Reed. Apenas uma velhinha comum. Sem rival para sua masculinidade. Depois que se casaram, vi minha filha com menos frequência. Reed sempre dava um jeito de me fazer perceber que eu era supérflua. Pequenos comentários sobre minha idade, minhas roupas, minhas opiniões ultrapassadas. Eu me sentia invisível na casa dele. Naomi não percebeu ou fingiu que não percebeu. Ele só está brincando, mãe, ela dizia quando eu tentava tocar no assunto. Você é muito sensível. Deixei o copo de lado e acendi a luz. Na geladeira, havia uma foto de Naomi com suas duas filhas, ela e Madgie. Minhas netas, que eu via a cada poucos meses. Ela tinha 16 anos, Madgie, 14. Elas cresceram acreditando que a avó era uma senhora idosa inofensiva que tricotava suéteres e assava biscoitos. Se ao menos eles soubessem que sua avó estava comandando um império de construção avaliado em dezenas de milhões de dólares, que ela tinha acabado de ganhar o contrato para construir a nova ala do hospital da cidade e que ela tinha mais de 500 pessoas trabalhando sob seu comando. O telefone vibrou. Uma mensagem de Naomi: Mãe, você recebeu o convite? Espero muito que você venha. O Reed está organizando um churrasco no jardim. Imaginei Reed na churrasqueira, no papel de um anfitrião gentil. Seus amigos com seus sorrisos presunçosos. Naomi tentando agradar a todos e eu, a velha mãe silenciosa, sentada num canto. Mas talvez desta vez seja diferente. Talvez seja a hora de parar de me esconder. Afinal, tenho 67 anos, não 97. Ainda administro uma grande empresa. Ainda consigo fazer homens adultos tremerem só de me ver. Peguei meu celular e mandei uma mensagem: obrigada pelo convite. Estarei lá. Ao enviar a mensagem, senti uma estranha excitação, como se algo estivesse prestes a mudar, como se eu estivesse me preparando para uma batalha que vinha adiando há muito tempo. A manhã trouxe clareza. Acordei ao primeiro raio de sol, como sempre. Tomei banho, vesti um terninho formal e preparei uma xícara de café forte. Às 7h30, eu já estava no meu escritório na sede da Whitmore Construction. A primeira coisa que fiz foi ler os relatórios sobre os projetos em andamento, uma nova ala do hospital, um complexo de apartamentos na periferia norte da cidade, a reforma de um prédio histórico no centro da cidade. Tudo estava indo conforme o planejado, exceto pelos problemas de suprimentos para o projeto do hospital. Lloyd prometeu resolver o problema até o final da semana, disse minha assistente, Vera, colocando uma pasta de documentos sobre a mesa. O Lloyd sempre promete, respondi. Ligue para ele e diga que, se os materiais não estiverem no local até segunda-feira, cancelaremos o contrato. Vera assentiu. Ela trabalhava comigo há 15 anos e sabia que eu não media palavras. A propósito, acrescentou ela, o novo gerente de projeto da reforma chegou, Ashton Baxley. Ele está esperando na sala de conferências. Analisei o currículo de Baxley mais uma vez antes da reunião. 34 anos, experiência em grandes construtoras em Pittsburgh. Ótimas referências, mas o mais importante, ele era especialista em reforma de prédios históricos, o que era o mais desafiador dos nossos projetos atuais. Quando entrei na sala de conferências, Baxley se levantou. Ele era alto, magro, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo curto e olhos castanhos atentos. Usava um terno azul marinho simples, sem gravata. Senhora Whitmore, disse ele, estendendo a mão. É uma honra conhecê-la. Sua reputação no setor fala por si. Apertei a mão dele, um aperto firme, sem a cautela com que muitos homens apertam as mãos de mulheres, especialmente as mais velhas. É bom tê-lo em nossa equipe, Sr. Baxley, eu disse. Espero que sua mudança tenha corrido bem.
Exatamente, ele assentiu. Connellsville é uma cidade interessante, menor do que estou acostumado, mas com personalidade. Discutimos o projeto. Baxley estava preparado, fez as perguntas certas e ofereceu soluções razoáveis. Quando a reunião terminou, tive um bom pressentimento. Profissionais como ele eram raros em cidades pequenas. Bem-vindos a Whitmore Construction, eu disse enquanto nos despedíamos. Obrigado pela confiança, disse-lhe com um leve sorriso. Não vou decepcionar você. O resto do dia transcorreu na rotina habitual, reuniões, ligações, resolução de problemas. À noite, fiquei até tarde analisando propostas para novos projetos. Quando finalmente saí do escritório, já estava escuro. Outro envelope da Naomi me esperava em casa. Desta vez, era simples, sem glitter. Dentro, havia um bilhete curto: Mãe, que bom que você veio. O Reed também está ansioso para te ver. Ele disse que não vê a sogra favorita dele há muito tempo. Beijos, Naomi. Amassei o bilhete. Sogra favorita. Ah, sim. Da última vez que nos vimos, no Natal, Reed mal me olhou. E quando tentei conversar com ela sobre seus planos para a faculdade, ele interrompeu com os seus: Vovó, essas faculdades modernas não são mais as mesmas da sua época. Você mal consegue dar conselhos de verdade. Permaneci em silêncio, como sempre. Mas talvez fosse hora de falar. Olhei para as minhas mãos, enrugadas, manchadas pela idade, mas ainda fortes. Mãos que haviam assinado contratos multimilionários, mãos que construíram metade dos edifícios importantes desta cidade. Por que você deixa ele te tratar assim? Henry me perguntava em meus sonhos. E eu não sabia a resposta. Talvez por causa da Naomi. Talvez por causa das netas. Ou talvez eu só estivesse cansada de lutar em todas as frentes. Mas algo havia mudado. Talvez fosse o cansaço de sempre fingir. Talvez fosse a percepção de que, na minha idade, não fazia mais sentido tolerar desrespeito. Ou talvez eu simplesmente tivesse decidido que era hora de Reed Holloway descobrir com quem ele realmente estava lidando. Peguei meu celular e abri as mensagens da Naomi. O que eu quero te dar de aniversário, escrevi. A resposta veio quase imediatamente: Venha aqui, mãe. Já chega. Sorri. Tudo bem, Naomi, eu vou. E desta vez, seria diferente. A semana anterior ao aniversário da Naomi passou voando, na correria do trabalho de sempre. Passei 3 dias no canteiro de obras da nova ala do hospital, onde havia problemas com as fundações. Depois, houve uma visita à prefeitura para aprovar mudanças no projeto do prédio histórico. E na sexta-feira, uma reunião completa com os chefes de todos os departamentos da minha empresa. A manhã de sábado estava sombria. Nuvens pesadas pairavam sobre Connellsville, prometendo chuva. Fiquei em pé na janela do meu quarto, pensando no que vestir para a festa. Normalmente, eu não perdia muito tempo com essas trivialidades. Um terninho simples era sempre minha escolha. Mas esta noite, eu queria algo diferente. No fundo do meu armário, encontrei o vestido azul marinho que eu tinha comprado 1 ano atrás, mas nunca usei, formal, mas elegante. Ele realçava minha silhueta ainda esbelta. Henry sempre dizia que azul era a minha cor. Na noite anterior, Naomi mandou uma mensagem: Mãe, a festa começa às 15 horas. Vai ter churrasco, então vista-se casualmente. Reed convidou os colegas de trabalho e alguns amigos. Espero que não se importe. Os colegas de trabalho do Reed. Ótimo. Mais corretores de seguros presunçosos que vão me olhar como se eu fosse uma peça de museu. Vovó Naomi, notavelmente bem preservada para a idade dela. Deixei o vestido de lado e olhei para o relógio. 9 da manhã. Ainda faltavam 6 horas para a festa, mas decidi passar no escritório. Geralmente era tranquilo lá aos sábados, e eu podia me concentrar no meu trabalho sem interrupções constantes. O trajeto da minha casa até a sede da Whitmore Construction levou 15 minutos. A empresa ficava em um prédio moderno de vidro e concreto de 5 andares, um dos primeiros projetos que fiz por conta própria. Henry brincou que eu havia construído um verdadeiro templo dos negócios. Talvez ele tivesse razão.
O estacionamento estava quase vazio, com apenas alguns carros, indicando que alguns funcionários, como eu, preferiam trabalhar nos fins de semana. Reconheci o sedã preto da Vera e, ao lado, um Ford cinza comum que eu nunca tinha visto antes. Ao entrar no prédio, acenei para o guarda e subi para o último andar, onde ficava meu escritório. No corredor, encontrei Ashton Baxley, que saía da sala de conferências com uma pilha de plantas. Senhora Whitmore, ele pareceu surpreso, mas rapidamente se recompôs. Eu não esperava vê-la num sábado. Eu poderia dizer o mesmo de você, Sr. Baxley, respondi, olhando-o de cima a baixo. Ele estava vestido de forma mais casual hoje, jeans, uma camisa simples, o cabelo preso no mesmo rabo de cavalo impecável. Eu só queria dar uma olhada melhor no projeto de reforma, explicou ele, apontando para as plantas. É um prédio de 1910, e geralmente há muitas surpresas com essas. Assenti. Gostei da abordagem dele, da meticulosidade e da atenção aos detalhes. Você encontrou algo interessante? Perguntei. Sim, tem algumas coisas, ele se animou. Se você tiver um minuto, eu posso te mostrar. Retornamos à sala de conferências, onde as plantas estavam espalhadas sobre uma grande mesa. Baxley, rápida e profissionalmente, apontou vários pontos problemáticos no projeto do edifício, sugerindo soluções alternativas. Isso nos economizará tempo e dinheiro, concluiu, e preservará o aspecto histórico, que é importante para a prefeitura. Analisei suas sugestões. Eram razoáveis e bem pensadas. Impressionante, Sr. Baxley, disse eu finalmente. Tenha uma apresentação formal pronta até segunda-feira. Quero que todos os chefes de departamento a vejam. Claro, Sra. Whitmore, ele assentiu. Eu farei isso. Saímos da sala de conferências e eu fui em direção ao meu escritório, mas Baxley me chamou. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Parei, arqueando uma sobrancelha. Esse tipo de assunto para iniciar uma conversa geralmente não era um bom presságio. Por que a empresa se chama Whitmore Construction e não Mer Whitmore Construction? A maioria dos fundadores gosta de ver o nome completo na placa. A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém a fazia há anos. Quando comecei, nos anos 70, era difícil para uma mulher conseguir contratos, respondi após uma pausa. A Sra. Whitmore não revelou meu gênero na papelada, e muitos clientes achavam que estavam lidando com um homem até me conhecerem pessoalmente. Baxley assentiu, como se já esperasse aquela resposta. E agora é diferente, mas o nome continua o mesmo. Olhei para ele com um leve interesse. A maioria dos funcionários jamais ousaria fazer uma pergunta dessas. Agora é uma tradição, eu disse, e uma marca que todos na região conhecem. Por que mudar o que funciona? Razoável, ele concordou. Desculpe a curiosidade. Só admiro o que você construiu. Não havia falsidade ou bajulação em sua voz, apenas uma declaração de fato, de profissional para profissional. Obrigado, Sr. Baxley, respondi. Tenha um bom dia e não fique muito tempo. É sábado. No meu escritório, mergulhei nos relatórios financeiros. Uma hora depois, Vera veio me ver, surpresa, mas não muito surpresa, com a minha aparência em seu dia de folga. Alguma coisa urgente? Perguntou ela, colocando uma xícara de café fresco sobre a mesa. Não, eu só queria resolver a papelada, respondi. Tenho a festa da minha filha hoje à noite, então não tenho muito tempo. Vera assentiu. Ela era uma das poucas pessoas que sabia da minha relação complicada com a família. A propósito, o que você acha do novo gerente, Baxley? Perguntei casualmente. Ele é inteligente, respondeu Vera sem hesitar. E não parece ser o tipo de cara que tem medo de mulheres na gerência. Eu gosto disso. Sorri. As opiniões da Vera eram sempre diretas e precisas. Por isso eu a admirava. Ele é uma dádiva para o projeto de reforma, acrescentou, principalmente depois do desastre com o Peterson. Estremeci ao me lembrar do gerente anterior que teve que ser demitido por incompetência. Peterson fora recomendado por um vereador, e contratá-lo fora mais uma decisão política do que profissional, um erro que eu não pretendia repetir. Depois que Vera foi embora, trabalhei na papelada por mais uma hora e então decidi que era hora de me preparar para a festa. Ao sair, vi Baxley novamente, agora no saguão do primeiro andar.
Ele conversava com um dos engenheiros, gesticulando vigorosamente. Ainda está aqui, Sr. Baxley? Perguntei ao passar por ele. Eu já estava de saída, respondeu ele com um leve sorriso. Só discutindo alguns detalhes técnicos. Tenha um bom dia, Sra. Whitmore. No caminho para casa, pensei no meu novo funcionário. Havia algo revigorante em sua abordagem, profissionalismo sem bajulação, respeito sem medo. Depois de tantos anos à frente de uma grande empresa, aprendi a distinguir entre as pessoas que me temiam e as que realmente me respeitavam. Em casa, passei mais tempo em frente ao espelho do que o habitual. O vestido azul escuro serviu perfeitamente. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque simples, mas elegante, e apliquei uma maquiagem leve. O espelho refletia uma mulher que muitos no mundo empresarial de Connellsville conheciam como uma negociadora dura e executiva intransigente. Mas para a família da minha filha, eu era apenas a mãe tradicional da Naomi. Levando um presente para minha filha, uma delicada pulseira de prata que comprei em uma joalheria local, saí de casa. A viagem de carro até a casa de Naomi durou 20 minutos. No caminho, lembrei-me de nossos encontros anteriores com Reed. A lembrança do dia de ação de graças do ano passado era especialmente vívida. Estávamos sentados à mesa, Naomi, Reed, suas filhas, ela e Maddy, eu e alguns outros amigos da família. Reed, como sempre, dominava a conversa, falando sobre seu sucesso no ramo de seguros. E então o cliente diz: Sr. Holloway, o senhor salvou o meu negócio, concluiu ele com mais uma história de heroísmo profissional. Todos sorriram educadamente. Comi meu peru em silêncio, tentando não encarar meu genro. O que a senhora fazia antes de se aposentar, Sra. Whitmore? Perguntou de repente um dos convidados, um homem mais velho amigo de Reed. Antes que eu pudesse responder, Reed interveio. Mel levava uma vida bem tranquila, não é, mãe? Ele sempre me chamava de amanhã com um sorriso sutil de escárnio. Uma dona de casa à moda antiga. Na época dela, as mulheres sabiam o seu lugar. Senti Naomi ficar tensa. Ela lançou um olhar de advertência ao marido, mas ele não percebeu. Na verdade, eu estava trabalhando, comecei, mas Reed interrompeu rapidamente. No centro comunitário, disse ele. Aliás, isso é muito louvável. O voluntariado é ótimo para os idosos. Faz com que se sintam úteis. Naomi tossiu sem jeito. A mamãe sempre foi muito ativa, não é, meninas? Ela e Maddy assentiram, hesitantes, obviamente sem entender o que ela queria dizer. Lembro-me de quando eu era pequena, continuou Naomi com um sorriso nervoso, ela estava sempre ocupada. Coisas mais importantes que família, hein? Disse Reed com um leve sarcasmo enquanto colocava um pedaço de peru na boca. Não disse nada, como sempre fazia, mas vi Naomi cerrar o guardanapo debaixo da mesa. Depois do jantar, quando os convidados já tinham ido para a sala de estar, Naomi me encontrou na cozinha. Sinto muito pelo Reed, disse ela baixinho. Ele pode ser abrupto. Está tudo bem, respondi mecanicamente. Já estou acostumado. Talvez se você contasse a verdade a ele, começou Naomi, mas eu balancei a cabeça. Por quê? Para fazê-lo se sentir inferior? Eu conhecia meu genro muito bem. Você o escolheu, Naomi, e eu respeito essa escolha, mas não me peça para complicar o relacionamento de vocês. Mas não é justo com você, protestou minha filha. Ele acha que você é? Não importa o que ele pensa, eu disse. O que importa é que você esteja feliz. Ou não esteja. Naomi desviou o olhar. Claro que sim. Reed e eu temos uma família linda. Não insisti. Mas naquele momento, algo me disse que o casamento perfeito deles não era tão tranquilo quanto minha filha queria. Saí do meu devaneio e me vi estacionando na casa de Naomi, uma mansão de 2 andares em estilo colonial em um bairro nobre de Connellsville. Colunas brancas, gramado bem cuidado, garagem para 3 carros. Reed gostava de impressionar. Já havia vários carros estacionados na entrada da garagem. Estacionei atrás de uma BMW preta e fiquei sentado no carro por alguns minutos, recuperando a consciência. Só mais uma festa, disse a mim mesmo. São só algumas horas. Você vai superar. Mas, no fundo, eu sabia que algo mudaria esta noite.
Eu estava cansada de ser a sogra quieta e discreta. Cansada de ser ignorada por Reed. Cansada de fingir ser alguém que não sou. Talvez fosse hora de Reed Olovai descobrir quem sua sogra realmente era. Saí do carro, alisei meu vestido e fui em direção à casa. Ouvi vozes e risadas vindas do quintal. Aparentemente, os convidados já estavam reunidos no jardim. Enquanto caminhava pela casa, vi uma cena familiar: Reed na grelha com seu avental de arrei do churrasco, Naomi se preocupando com bebidas, os convidados aglomerados no gramado. Minha filha me viu primeiro e veio correndo. Mamãe, ela me abraçou com alegria genuína. Você está aqui, e está incrível. Feliz aniversário, querida. Entreguei a ela uma caixa com a pulseira. Isto é para você. Naomi abriu o presente e suspirou de alegria. É lindo. Obrigada, mãe. Reed, notando nossa presença, acenou com a espátula. Mãe? Finalmente. Achamos que você não veria. Seu tom era amigável, mas eu podia ver a condescendência habitual em seus olhos. Para ele, eu sempre fui apenas uma velha inútil. Se ele soubesse que muitos dos edifícios nesta cidade, incluindo o escritório da sua seguradora, foram construídos pela minha empresa, que o faturamento anual da minha empresa é 10 vezes maior que a sua renda anual, que eu sou uma lenda para metade dos construtores de Connellsville. Mas hoje, sorri e caminhei em sua direção, pronta para desempenhar o papel de sogra inofensiva pela última vez. Olá, Reed, eu disse enquanto me aproximava da churrasqueira. Espero não estar atrasada demais. Sempre faremos uma exceção para você, disse ele com o mesmo sorriso que sempre me fazia estremecer. Fique à vontade. Talvez encontre companhia entre os outros hóspedes mais velhos. Assenti, mantendo o sorriso intacto, embora tudo estivesse fervendo por dentro. Paciência, disse a mim mesma. Só tenha paciência. Olhando ao redor do jardim, notei alguns rostos familiares, amigos de Reed e Naomi que eu conhecera em reuniões familiares anteriores. Mas havia uma pessoa entre os convidados que eu não esperava ver. Ashton Baxley estava em pé na mesa de bebidas, com um copo de limonada na mão. Passei os primeiros minutos da festa observando os convidados. Baxley, ao me notar, assentiu levemente, mas não se aproximou. Apreciei sua contenção. Nem todo funcionário consegue se comportar adequadamente ao encontrar o chefe inesperadamente fora do ambiente de trabalho. Naomi me apresentou a vários convidados que eu não conhecia. Todos foram educados, mas seus olhares demonstravam a mesma condescendência em relação à mãe idosa da amiga. Eu estava acostumada com olhares assim do lado de fora do meu escritório. Mãe, sente-se, Naomi apontou para uma cadeira de vime à sombra de um bordo frondoso. Vou pegar uma limonada para você. Prefiro vinho, se não tiver problema, eu disse. Eu precisava de algo mais forte do que limonada para aguentar o dia. Naomi voltou com uma taça de vinho branco. Tomei um gole e me deixei relaxar o máximo possível. As netas, ela e Madgie, correram para me cumprimentar e, por alguns minutos, conversamos sobre a escola e seus hobbies. Então, a atenção delas se voltou para os colegas, e eu fiquei sozinha novamente. Reed estava conversando em volta da grelha, ocasionalmente comentando em voz alta sobre o processo para chamar a atenção dos convidados. Seus amigos, em sua maioria homens de meia idade igualmente presunçosos, reuniam-se ao redor, discutindo golfe, ações e política. Uma típica tarde de sábado nos subúrbios. Notei Baxley novamente. Ele estava conversando com um dos convidados, um homem alto de óculos. Eles pareciam se conhecer. Fiquei pensando que meu novo gerente de projeto estaria fazendo na festa de aniversário da minha filha. Connellsville era uma cidade pequena, mas não tão pequena a ponto de tais coincidências serem comuns. Naomi vinha até mim de vez em quando, para ver se estava tudo bem. Sua inquietação revelava seu nervosismo. Eu conhecia aquele olhar. Ela queria que tudo corresse perfeitamente, sem conflitos ou tensões. Você está tendo uma festa maravilhosa, querida, eu disse, tentando tranquilizá-la. Todos parecem felizes. É mesmo? Ela lançou um olhar preocupado para o jardim. Acho que a música está muito alta e os petiscos estão acabando. Está tudo bem. Peguei a mão dela. Pare de se preocupar e aproveite o seu dia.
Naomi deu um sorriso fraco. Obrigada, mãe. Que bom que você veio. Não temos nos visto muito ultimamente. Uma tristeza brilhou em seus olhos, o que me magoou. Apesar de todas as nossas dificuldades, ela era minha única filha, e eu a amava, mesmo que nem sempre soubesse como demonstrar. Fico feliz também, eu disse, com sinceridade. E deveríamos nos ver com mais frequência. Talvez almoçar na semana que vem, só você e eu. O rosto dela se iluminou. Isso seria maravilhoso. Nosso momento foi interrompido pela voz alta de Reed. Senhoras e senhores, o churrasco está pronto. Todos para a mesa, por favor. Os convidados começaram a se reunir em torno de uma grande mesa de jardim coberta com uma toalha branca. Reed carregava orgulhosamente uma bandeja de carne assada como um troféu. Naomi correu para ajudar com o restante dos pratos. Caminhei lentamente em direção à mesa, segurando minha taça de vinho. Quando me aproximei, quase todos os lugares já estavam ocupados. Reed estava na cabeceira da mesa, com Naomi sentada ao lado. Havia um lugar vazio à direita dela, aparentemente para mim. Lá está a mamãe, anunciou Reed ao me ver. Estávamos pensando em começar sem você. Eu não estava com pressa, respondi calmamente, caminhando até a cadeira vazia. Quando eu estava quase lá, Reed de repente se aproximou, fingindo me ajudar a sentar. Mas, em vez de puxar a cadeira, empurrou-a abruptamente para o lado. Sem esperar por isso, perdi o equilíbrio e caí na grama, derramando o vinho no meu vestido azul. Houve silêncio por um momento. Então Reed riu alto. Seu lugar é no chão. Sua risada, como um sinal, fez com que vários convidados, a maioria seus amigos, caíssem na gargalhada. Alguns riram por educação, sem perceber o que estava acontecendo. Outros pareceram envergonhados. Naomi congelou com uma expressão de horror no rosto. Senti o rubor invadir minhas bochechas, não de vergonha, mas de raiva. Apesar de todos os anos de condescendência, de todos os comentários sarcásticos, de todo o desdém, aquela foi a gota d'água. Naomi pulou da cadeira. Como você pôde? Vamos lá, querida, disse ele, ainda rindo. É só uma brincadeira. Mamãe entende piadas, não é, mãe? Comecei a me levantar, tentando manter a dignidade. De repente, Ashton Baxley estava ao meu lado, estendendo a mão. Deixe-me ajudá-la, ele disse calmamente, mas com firmeza. Aceitei a ajuda dele, mais por gratidão pela intervenção do que por necessidade real. Levantando-me, sacudi o vestido, embora a mancha azul de vinho já tivesse se espalhado pelo tecido. Obrigado, Sr. Baxley, eu disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Reed, ainda sorrindo, olhou para nós com uma expressão confusa. Vocês dois se conhecem? Antes que eu pudesse responder, Baxley se virou para Reed com uma expressão de fria surpresa. Chefe, é você? Ele se virou para mim, ignorando a pergunta de Reed. Não esperava te ver aqui. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi absoluto. Todos os olhares se voltaram para mim, depois para Baxley, e depois novamente para mim. Reed ficou ali, boquiaberto. Toda a autoconfiança evaporou-se de seu rosto. Chefe, repetiu ele, incrédulo. Do que ele está falando? Endireitei-me, sentindo o peso de anos de fingimento se dissipar. O Sr. Baxley é o novo gerente de projetos da minha empresa, respondi calmamente. A Whitmore Construction. Você já deve ter ouvido falar dela. Construímos metade dos prédios desta cidade. Naomi cobriu o rosto com as mãos. Ela sabia que esse momento chegaria um dia, embora provavelmente o imaginasse de forma diferente. Reed desviou o olhar de mim para Baxley e depois de volta para mim, como se tentasse entender a informação. Você é dono da Whitmore Construction? Disse-lhe finalmente. Aquela construtora? Não sou só eu que o possuo, Reed, respondi, olhando-o diretamente nos olhos. Eu o construí do zero e o administro há 40 anos. Houve um sussurro entre os convidados. A Whitmore Construction era um grande nome na cidade, a empresa que construiu o novo shopping, reformou o bairro histórico e construiu prédios municipais. Mas você disse que estava aposentado, continuou Reed, ainda incrédulo. Que estava ajudando no centro comunitário.
Não, Reed, balancei a cabeça. Foi o que você disse. Eu só não te corrigi. Naomi finalmente ergueu os olhos, e viu uma mistura de emoções em seus olhos: alívio, vergonha, preocupação. Mamãe nunca se aposentou, disse ela baixinho. Ela estava sempre trabalhando. É que, não falávamos sobre isso. Nós. Reed virou-se para a esposa, com o rosto contorcido de raiva e humilhação. Você sabia? Naomi assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Todo esse tempo, Reed afundou na cadeira como se suas pernas não o sustentassem. Todos esses anos. Senti uma onda de força que não sentia há muito tempo. Anos de silêncio, anos de fingimento, ficaram para trás. Chega de bancar a velha inofensiva para preservar o ego frágil de outra pessoa. Sim, Reed, eu disse, olhando para ele. Todos esses anos, você tem zombado da mulher que construiu o prédio que abriga o escritório da sua seguradora, que paga os impostos que sustentam a economia desta cidade, que dá emprego a centenas de pessoas. Baxley estava ao meu lado, mantendo uma expressão neutra, mas eu podia ver o respeito em seus olhos. Não entendo, interrompeu um dos amigos de Reed, um homem grisalho com o rosto vermelho de tanto beber. Se você é dono da Whitmore Construction, por que a escondeu? É prestigiosa. Olhei para ele. Eu não estava escondendo. Só não anunciei em certos círculos. Enfatizei a última palavra, deixando claro que me referia a esses círculos. Todos no mundo empresarial de Connellsville sabem quem eu sou. É verdade, confirmou abruptamente outro hóspede, que eu via pela primeira vez. Mer Whitmore é uma lenda no setor de construção da região. Trabalho no departamento de arquitetura da cidade, e sua empresa sempre foi referência de qualidade para nós. Os convidados começaram a murmurar. Alguns me olhavam com interesse renovado, outros com evidente respeito. Mas o que mais me interessou foi a reação da minha família. Naomi parecia perdida. Sua festa cuidadosamente organizada havia se transformado em um cenário de exposição, e ela não sabia como reagir. Ela e Madgie, minhas netas, ficaram com os olhos arregalados, vendo a avó sob uma nova luz pela primeira vez. Mas o mais impressionante era o rosto de Reed. Choque, descrença, humilhação, tudo misturado na expressão de um homem cujo mundo acabará de virar de cabeça para baixo. Um homem que me desprezava há anos, sem saber que minha posição na sociedade, minha influência e minha riqueza eram muitas vezes maiores que as dele. Por quê? Ele finalmente perguntou. Porque você me deixou pensar que você estava apenas. Ele parou, incapaz de terminar a frase. Só uma velha sem realizações, terminei por nós. Reed virou-se para a esposa, com o rosto contorcido de raiva e humilhação. Você sabia? Naomi assentiu, incapaz de dizer uma palavra. Todo esse tempo, Reed afundou na cadeira como se suas pernas não o sustentassem. Todos esses anos. Senti uma onda de força que não sentia há muito tempo. Anos de silêncio, anos de fingimento, ficaram para trás. Chega de bancar a velha inofensiva para preservar o ego frágil de outra pessoa. Sim, Reed, eu disse, olhando para ele. Todos esses anos, você tem zombado da mulher que construiu o prédio que abriga o escritório da sua seguradora, que paga os impostos que sustentam a economia desta cidade, que dá emprego a centenas de pessoas. Baxley estava ao meu lado, mantendo uma expressão neutra, mas eu podia ver o respeito em seus olhos. Não entendo, interrompeu um dos amigos de Reed, um homem grisalho com o rosto vermelho de tanto beber. Se você é dono da Whitmore Construction, por que a escondeu? É prestigiosa. Olhei para ele. Eu não estava escondendo. Só não anunciei em certos círculos. Enfatizei a última palavra, deixando claro que me referia a esses círculos. Todos no mundo empresarial de Connellsville sabem quem eu sou. É verdade, confirmou abruptamente outro hóspede, que eu via pela primeira vez. Mer Whitmore é uma lenda no setor de construção da região. Trabalho no departamento de arquitetura da cidade, e sua empresa sempre foi referência de qualidade para nós. Os convidados começaram a murmurar. Alguns me olhavam com interesse renovado, outros com evidente respeito. Mas o que mais me interessou foi a reação da minha família. Naomi parecia perdida. Sua festa cuidadosamente organizada havia se transformado em um cenário de exposição,
e ela não sabia como reagir. Ela e Madge, minhas netas, ficaram com os olhos arregalados, vendo a avó sob uma nova luz pela primeira vez. Mas o mais impressionante era o rosto de Reed. Choque, descrença, humilhação, tudo misturado na expressão de um homem cujo mundo acabará de virar de cabeça para baixo. Um homem que me desprezava há anos, sem saber que minha posição na sociedade, minha influência e minha riqueza eram muitas vezes maiores que as dele. Por quê? Ele finalmente perguntou. Por que você me deixou pensar que você estava apenas? Ele parou, incapaz de terminar a frase. Só uma velha sem realizações, terminei por ele. Porque a sua opinião sobre mim nunca me importou, Reed. Não vivo para impressionar meu genro. Foi uma resposta dura, mas refletia a verdade. Durante todos esses anos, eu deixei pensar o que quisesse sobre mim, porque a opinião dele não afetava minha vida, minha empresa, minha autoestima. Baxley tossiu baixinho. Peço desculpas pela intromissão, disse ele. Eu não sabia sobre seus parentes. Fiquei surpreso em ver a Sra. Whitmore aqui. O que o senhor está fazendo aqui, Sr. Baxley? Perguntei, aproveitando o momento para mudar o rumo da conversa para um tom mais neutro. Reed finalmente se levantou da cadeira. Seu rosto estava impassível, uma tentativa óbvia de esconder uma onda de emoções. Então, você estava zombando de mim esse tempo todo, disse-lhe baixinho, mas com uma fúria mal disfarçada. Me fazendo parecer um idiota. Não, Reed, eu disse com firmeza. Eu só estava deixando você ser você. A sua aparência é culpa sua. Com essas palavras, virei-me e saí do jardim. Baxley me seguiu, aparentemente decidido a deixar a festa também. Sra. Whitmore, disse-lhe enquanto nos afastávamos da casa. Peço desculpas novamente pelo constrangimento. Não imaginei que meu comentário provocaria tamanha reação. Não se desculpe, Sr. Baxley, respondi, sentindo-me estranhamente aliviado. Talvez isso devesse ter acontecido há muito tempo. Ele assentiu, compreensivo. Se me permite uma pergunta pessoal, por que você escondeu sua vida profissional da família da sua filha? Pensei por um momento. Era uma pergunta que eu já tinha me feito muitas vezes. Inicialmente, era para proteger o ego frágil do Reed. Depois, virou um hábito. E aí ficou difícil mudar as coisas sem causar mais problemas. Entendo, respondeu ele. A dinâmica familiar pode ser complicada. Chegamos ao meu carro. Parei e me virei para ele. Obrigada pela ajuda hoje, e vamos fazer um acordo. O que aconteceu nesta festa fica entre nós. No escritório, somos apenas colegas de trabalho, como antes. Claro, Sra. Whitmore, Baxley assentiu. Vejo você na segunda. Ao entrar no carro, fiquei em silêncio por alguns minutos, pensando no que tinha acontecido. A mancha de vinho no meu vestido estava começando a secar, deixando um rastro escuro como um símbolo do que acontecerá hoje, uma mudança irreversível, uma marca que não podia ser apagada. Eu não sabia o que aconteceria em seguida, como Naomi reagiria quando o choque passasse, o que Reed faria ao ser confrontado com a verdade sobre a minha situação, como nosso relacionamento familiar mudaria agora que as cartas estavam viradas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente livre. Não precisava mais fingir esconder minhas conquistas para desempenhar o papel da mulher mais velha e inofensiva. Eu podia ser eu mesma, Mary Whitmore, fundadora e gerente de uma grande construtora. Ligando o carro, dei uma última olhada na casa de Naomi. Através das grandes janelas da sala de estar, pude ver as silhuetas dos convidados, ainda discutindo a descoberta sensacional. Vi a figura tensa de Reed, em pé, longe dos outros. Vi Naomi tentando salvar a festa. As máscaras haviam sido arrancadas e agora todos tinham que aprender a conviver com a nova realidade, inclusive eu. Voltei para casa com sentimentos contraditórios. Por um lado, senti-me estranhamente aliviado por a verdade finalmente ter vindo à tona. Por outro, percebi que as consequências poderiam ser imprevisíveis. Afinal, tantos anos de fingimento e insinuações não passam despercebidos. Ao entrar em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar o vestido destruído e mergulhá-lo em água fria com sal, um velho truque para tirar manchas de vinho. Depois, tomei um banho, como se estivesse lavando não só a sujeira física, mas também o peso de anos fingindo.
Vesti minha calça de ficar em casa e uma blusa larga e me servi de um uísque, não o meu vinho de sempre, mas algo mais forte para uma noite como aquela. Henry sempre dizia que não havia cura melhor para choques do que um bom uísque. Ele tinha razão. O telefone na mesa da cozinha vibrava com mensagens recebidas. Naomi tentava me contatar, 6 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens. Mãe, precisamos conversar. Por favor, me ligue de volta. Reed está pirando. As meninas não param de fazer perguntas. Guardei o telefone. Nada de conversas hoje. Que todos se acalmem e processem o que aconteceu. Amanhã seria outro dia, e poderíamos conversar com mais calma. Mas o destino quis diferente. Por volta das 21 horas, a campainha tocou um toque agudo e insistente. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Reed estava parado na porta, com o rosto contorcido de raiva, ainda usando a mesma camisa de churrasco, mas sem avental. Seus olhos eram uma mistura de raiva e humilhação. Precisamos conversar, ele disse em vez de cumprimentar. Não é uma boa hora, Reed, eu disse calmamente. Vamos deixar para amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Não, ele deu um passo à frente, quase perto da porta. Vamos conversar agora. Você precisa me explicar que diabos está acontecendo. Suspirei. Não havia como evitar um confronto, por mais que eu quisesse. Afastando-me, gesticulei para que ele entrasse. Ok, entre. Reed entrou na sala de estar, olhando ao redor como se estivesse vendo minha casa pela primeira vez. Talvez ele a visse de forma diferente, não como a humilde casa de uma aposentada, mas como a mansão de uma empresária de sucesso. Gostaria de beber alguma coisa? Perguntei educadamente. Não, disse ele. Quero saber a verdade. Toda a verdade. Sem truques. Sentei-me na cadeira e indiquei o sofá em frente a ele. Sente-se, Reed. Essa pode ser uma longa conversa. Ele obedeceu relutantemente, sentando-se na beirada do sofá como se estivesse pronto para pular a qualquer momento. Então, ele começou quando a pausa se prolongou. Você é dona da Whitmore Construction. Todo esse tempo, enquanto eu pensava que você era uma velhinha inofensiva, você comandava uma empresa multimilionária. Sim, respondi simplesmente. Comecei há 42 anos e ainda estou no comando. E Naomi sabia. Ele cerrou os punhos. Todo esse tempo. Claro, eu disse. Ela cresceu com isso. Era norma para ela, uma mãe que administrava uma construtora. Então por quê? Sua voz tremeu com a raiva contida. Por que ela nunca me contou? Por que vocês dois me deixaram parecer um completo idiota? Tomei um gole de uísque, pensando na resposta. Era uma pergunta complicada, sem uma resposta simples. Foi um pedido meu, eu disse finalmente. Quando vocês se conheceram, Naomi queria te contar sobre mim, mas eu pedi para ela não contar. Por quê? Perguntou ele insistentemente. Para zombar de mim? Não, Reed. Para te proteger, continuei, vendo seu olhar incrédulo. Já vi muitos homens que não conseguiam lidar com as mulheres bem-sucedidas em suas vidas, homens cujos egos sofriam em comparação. Eu não queria que isso afetasse seu relacionamento com a Naomi. Você achou que eu era tão fraco? Seu rosto ficou vermelho de humilhação. Que eu não conseguiria aceitar uma sogra bem-sucedida? Eu não te conhecia na época, respondi honestamente. Mas sua reação quando te conheci confirmou meus medos. Você estava tão preocupado com seu status, tão ansioso para mostrar sua superioridade. Decidi que seria mais fácil deixar por isso mesmo. Reed pulou do sofá e começou a andar de um lado para o outro na sala. E aí quando você me conheceu melhor, quando Naomi e eu nos casamos e tivemos filhos, você ainda achou que eu não conseguiria lidar com a verdade? Coloquei o copo na mesa e o encarei. Você me deu algum motivo para pensar o contrário, Reed? Sua atitude comigo tem sido condescendente desde o início. Mãe velha, avó, piadas sem fim sobre a minha idade, minha inutilidade. Você criou a imagem de uma velha indefesa, e você mesma acreditou nisso. Reed parou como se tivesse batido numa parede invisível. Eu nunca,
Começou ele, mas parou, aparentemente se lembrando de todas as vezes em que tinha sido muito mal comigo. Você nunca me viu como pessoa, Reed, continuei baixinho. Para você, eu sempre fui apenas um apêndice da Naomi, uma parente inconveniente que você tinha que aturar. Você nunca se interessou pela minha vida, pelos meus interesses, pelo meu passado. Você apenas criou uma imagem que era conveniente para você e se apegou a ela. Ele afundou de volta no sofá, de repente parecendo menor e mais velho. Mas hoje, disse ele, olhando para o chão. O que você deixou acontecer hoje? Você me humilhou na frente de todos os meus amigos. Não, Reed, balancei a cabeça. Foi você quem se humilhou quando puxou uma cadeira debaixo de uma idosa e zombou dela. Foi escolha sua. Tudo o que eu fiz foi deixar a verdade vir à tona. Ele olhou para cima, e em seus olhos eu vi não apenas raiva, mas medo, o medo de um homem cujo mundo cuidadosamente construído está desmoronando. Você tem ideia de como as pessoas vão me olhar agora? Sua voz tremeu. Um homem que passou anos zombando de uma das mulheres mais poderosas da cidade? Que não sabia que sua sogra era milionária? Estou mais preocupada com a forma como você vai se enxergar, respondi. E com o exemplo que você está dando para suas filhas. Ao mencionar filhas, seu rosto se suavizou por um instante, mas depois endureceu novamente. Não ouse me dizer como criar meus filhos, ele retrucou, principalmente depois de tudo isso. Não vou te contar, Reed. Só estou dizendo que suas filhas viram como você tratou a avó delas. Que lição elas aprenderam com isso? Ele ficou em silêncio, evitando meu olhar. Sabe o que ela me disse depois que você foi embora? Continuei. Ela disse: eu sempre achei que havia algo errado com o papai quando ele falava com você. Foi um golpe baixo, e eu sabia disso, mas hoje eu não iria poupar os sentimentos dele. Por muito tempo, fiquei em silêncio. Por muito tempo, suportei o seu desdém. Reed se levantou de um pulo, com o rosto contorcido de raiva. Você não tem o direito. Você não tem o direito de virar meus filhos contra mim. Eu não fiz nada, Reed, respondi calmamente. Eles já têm idade suficiente para ver e tirar suas próprias conclusões. Ele caminhou até a janela, virando-se de costas para mim. Seus ombros estavam tensos, as mãos cerradas em punhos. O que você vai fazer agora? Perguntou baixinho. Usar sua influência contra mim? Arruinar minha carreira? Suspirei. Era isso, o medo do meu poder, do que eu poderia fazer com a vida dele agora que ele sabia quem eu era. Nunca usei minha posição para resolver contas pessoais, Reed, eu disse. E não vou começar agora. Minha empresa não tem nada a ver com a sua carreira. Ele se virou, e eu pude ver a desconfiança em seus olhos. Então, o que é isso? Ele abriu os braços. Por que revelar a verdade agora, assim, sem mais nem menos? Eu não estava planejando me expor hoje, respondi honestamente. É que tudo deu certo, a sua brincadeira com a cadeira, a presença da minha colega de trabalho. Mas, sabe, estou feliz que tenha acontecido. Não, Reed. Para te proteger, continuei, vendo seu olhar incrédulo. Já vi muitos homens que não conseguiam lidar com as mulheres bem-sucedidas em suas vidas, homens cujos egos sofriam em comparação. Eu não queria que isso afetasse seu relacionamento com a Naomi. Você achou que eu era tão fraco? Seu rosto ficou vermelho de humilhação. Que eu não conseguiria aceitar uma sogra bem-sucedida? Eu não te conhecia na época, respondi honestamente. Mas sua reação quando te conheci confirmou meus medos. Você estava tão preocupado com seu status, tão ansioso para mostrar sua superioridade. Decidi que seria mais fácil deixar por isso mesmo. Reed pulou do sofá e começou a andar de um lado para o outro na sala. E aí quando você me conheceu melhor, quando Naomi e eu nos casamos e tivemos filhos, você ainda achou que eu não conseguiria lidar com a verdade? Coloquei o copo na mesa e o encarei. Endireitei-me na cadeira, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Não, Reed, se sua família for destruída porque a verdade veio à tona, então ela foi construída sobre uma mentira. E culpe a si mesma por isso, não a mim. Ele se levantou, olhando para mim com ódio evidente. Você sempre foi uma mulher arrogante, não é? Só sabia esconder isso bem.
E você sempre foi uma pessoa insegura que aumenta a própria autoestima menosprezando os outros, retruquei. Eu não escondi isso de jeito nenhum. Nós nos encaramos do outro lado da sala, dois oponentes em uma batalha que já durava anos, mas que só agora estava vindo à tona. Estou indo embora, disse-lhe por fim. Mas ainda não acabou, Mer. Não pense que vai acabar tão fácil. Eu nunca escolho o caminho mais fácil, Reed, respondi, levantando-me da cadeira. E não tenho medo de complicações. Ele se dirigiu para a saída, mas parou na porta. Sabe o que é engraçado? No começo, eu te respeitava muito. Achei que você fosse uma mulher humilde, que vivia uma vida simples, mas decente. Acontece que você só estava brincando comigo o tempo todo. Eu nunca brinquei com você, Reed, eu disse, cansada. Só não te mostrei todas as facetas da minha vida porque você nunca se interessou por elas. Ele balançou a cabeça e saiu, batendo a porta. Voltei para minha cadeira e terminei meu uísque. Minhas mãos tremiam levemente de tensão, de adrenalina, da percepção de que pontes haviam sido queimadas. Meu confronto com Reed era inevitável, mas eu não esperava que fosse tão exaustivo. Menos de uma hora depois, a campainha tocou novamente. Desta vez, era Naomi, pálida e com os olhos marejados de lágrimas. Ela parecia exausta. Posso entrar? Ela perguntou baixinho. Abracei-a silenciosamente e a levei para dentro. Ela se sentou no mesmo sofá onde o marido havia se sentado antes e permaneceu em silêncio por um longo tempo, mexendo na manga da blusa. Reed estava aqui? Ela perguntou finalmente. Sim, respondi sem hesitar. Ele saiu há cerca de meia hora. Ele está furioso, disse ela, olhando para o chão. Nunca o vi assim. Ele se sente enganado, respondi. É compreensível. Naomi ergueu os olhos. E eu? Eu também me sinto traída, mãe. Todos esses anos, você me pediu para esconder a verdade, para fingir que você é apenas uma aposentada comum. Eu menti para o meu marido, para os meus filhos. Por quê? Suspirei e sentei-me ao lado dela. Achei que estava fazendo o melhor para todos, para você, para sua família. Não queria que meu status, meu emprego, causassem problemas. Mas aconteceu, disse Naomi, amarga. Só que em uma escala ainda maior. Se Reed soubesse desde o começo. O que teria mudado? Interrompi. Você acha mesmo que ele teria aceitado? Que a atitude dele em relação a mim teria sido diferente? Ela ficou em silêncio por um momento, pensando no que eu tinha dito. Não sei, admitiu finalmente. Mas pelo menos teria sido honesto. Não teria havido essa explosão. Ficamos em silêncio por um tempo. Começava a chover do lado de fora da janela, e o sussurro suave das gotas no telhado criava um cenário estranhamente tranquilo para nossa conversa tensa. As meninas estão animadas, disse Naomi de repente. Principalmente a ela. Ela sempre foi fascinada por arquitetura e agora descobriu que a avó dela construiu metade da cidade. Dei um sorriso fraco. Eu mostraria a ela o escritório, os projetos, se ela realmente estiver interessada. Ela adoraria. Naomi assentiu. Acho que vocês dois poderiam se conectar com base nisso. E você? Perguntei, olhando para minha filha. Está brava comigo? Naomi ficou olhando pela janela por um longo tempo, observando a chuva. Não sei como me sinto, mãe, disse ela finalmente. Parte de mim entende seus motivos. Outra parte está com raiva por você ter me tornado cúmplice dessa farsa. E outra parte só quer que as coisas voltem ao normal, seja lá qual for esse normal. Mas isso não vai acontecer, eu disse suavemente. Não podemos voltar. Eu sei, ela suspirou. Reed jamais perdoará isso. Nem a mim, nem a você. Ele é um homem adulto, eu disse. Ele vai ter que encontrar um jeito de conviver com isso. Naomi olhou para mim com amargura repentina. É fácil para você dizer isso. Você vai voltar para sua empresa, para sua vida, e eu terei que lidar com as consequências, Reed, as crianças, o mundo familiar destruído. Senti uma pontada de culpa. Ela estava certa.
Minha decisão de guardar um segredo e depois deixá-lo vir à tona daquela forma afetou a vida dela mais do que a minha. Eu nunca quis te machucar, eu disse baixinho. Eu nunca quis machucar sua família. Mas você fez, ela respondeu, levantando-se. Talvez não intencionalmente, mas fez. E agora todos nós temos que conviver com isso. Eu também me levantei. O que posso fazer? O que posso fazer para ajudar? Naomi balançou a cabeça. Nada, mãe. Só nos dê um tempo. Preciso ir para casa, falar com o Reed e me explicar para as meninas. Ele voltou para casa, perguntei preocupada. Não sei, ela deu de ombros. Ele não atende o celular, mas para onde mais ele iria? Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou e me encarou longamente. Sabe qual é a parte mais triste? Todos esses anos, tive orgulho de você, das suas conquistas. Mas não pude demonstrar esse orgulho. Não pude dizer aos meus filhos que avó incrível eles têm. Agora você pode, eu disse com um sorriso triste. Sim, ela assentiu. Mas a que custo? Ela se afastou, deixando-me parado na porta, olhando para ela. A chuva aumentou, e eu a observei correr para o carro, de cabeça baixa. De volta à sala, servi-me de mais um uísque e sentei-me perto da janela, observando a chuva. Um dia que começara como uma tarde normal de sábado terminou com o colapso da fundação familiar que passei anos mantendo a contragosto. O telefone vibrou com uma mensagem de Baxley. Senhora Whitmore, mais uma vez, peço desculpas por hoje. Se precisar que eu tire a segunda-feira de folga, me avise. Sorri com seu tato. Não precisa, Sr. Baxley. Vejo você no escritório, como sempre, respondi. Apesar do drama familiar, o mundo não parou. Na segunda-feira, eu voltaria a administrar a empresa, aos projetos, às reuniões. Só que agora, sem ter que esconder minha vida profissional da família da minha filha. Mas algo me dizia que a turbulência familiar estava apenas começando. Reed não era o tipo de pessoa que encarava a humilhação levianamente, especialmente a humilhação pública. E Naomi estava dividida entre o marido e a mãe, uma escolha nada fácil para qualquer mulher. Larguei meu copo vazio e fui até a estante de fotos de família. Naomi em seu vestido de baile, Henry segurando sua neta recém-nascida, ela, Naomi e eu na inauguração de um novo shopping, uma das poucas fotos nossas juntas no meu ambiente profissional. Tanto eufemismo. Tantas oportunidades perdidas de verdadeira intimidade. Talvez eu tenha passado muitos anos construindo muros, não apenas muros de concreto, mas muros emocionais, protegendo a mim mesma, minha empresa, minha reputação e, no processo, perdi o que era realmente importante, um relacionamento sincero e aberto com minha própria filha. O telefone tocou novamente. Desta vez, o número era desconhecido. Mary Whitmore, respondi habitualmente. Vovó, é a ela. A voz da neta mais velha parecia preocupada, mas determinada. Ela, aconteceu alguma coisa? A mamãe voltou. Ela e o papai estão brigando. Ela parou de falar. Eu só queria te dizer que te acho incrível. E não importa o que o papai diga, estou orgulhosa de você. Senti um nó na garganta. Obrigada, querida, eu disse baixinho. Significa muito para mim. Mamãe disse que você poderia me mostrar sua empresa, os projetos. É verdade? Claro, respondi. Quando você quiser. Legal. Sua voz ficou mais animada. Eu sempre quis ser arquiteta, sabe, mas meu pai dizia que não era profissão de mulher. Suspirei. Típico do Reed. Isso é bobagem, ela. Algumas das melhores arquitetas do mundo são mulheres. Eu sei, disse ela, entusiasmada. Zaha Hadid, minha heroína, disse ela baixinho. Preciso ir agora. Só queria que você soubesse que estou do seu lado. Depois da minha conversa com ela, senti-me estranhamente revigorada. Talvez os acontecimentos de hoje, apesar de todo o seu drama, tivessem aberto a porta para um relacionamento novo e mais sincero com minhas netas. Mas, ao mesmo tempo, percebi que uma ruptura havia começado na família de Naomi.
Se as crianças ficassem do meu lado, isso só aumentaria a tensão entre elas e Reed, e Naomi ficaria em uma posição ainda mais difícil, dividida entre a lealdade ao marido e a proteção dos filhos. Fui até a janela e pressionei a palma da mão contra o vidro frio. A chuva havia se intensificado e se transformado em um aguaceiro, o clima perfeito para um dia como aquele. Um dia em que anos de segredos vieram à tona, mudando para sempre a paisagem da nossa família. Hoje, não sou mais apenas a mãe da Naomi ou a avó da Ella e da Madji. Hoje, sou Mer Whitmore novamente, na plenitude da minha personalidade, com todas as facetas da minha vida. E por mais dolorosa que tenha sido essa transição, eu não poderia me arrepender, porque viver com indiferença, escondendo uma parte importante de mim, não é vida de verdade. Mas o preço era alto, e eu não era o único a pagá-lo. A segunda-feira chegou com a inevitabilidade do nascer do sol. Acordei mais cedo do que de costume, apesar da noite agitada. Os sonhos tinham sido perturbadores, fragmentos de conversas com Reed e Naomi, os rostos das minhas netas, os olhares perplexos dos convidados da festa. Os acontecimentos da noite de sábado continuaram a me assombrar, mesmo em meus sonhos. A rotina matinal me ajudou a organizar meus pensamentos, um banho, uma xícara de café forte, um terno cinza familiar. Olhei para o meu reflexo no espelho, cabelos grisalhos presos em... Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou e me encarou longamente. Sabe qual é a parte mais triste? Todos esses anos, tive orgulho de você, das suas conquistas. Mas não pude demonstrar esse orgulho. Não pude dizer aos meus filhos que avó incrível eles têm. Agora você pode, eu disse com um sorriso triste. Sim, ela assentiu. Mas a que custo? Ela se afastou, deixando-me parado na porta, olhando para ela. A chuva aumentou, e eu a observei correr para o carro, de cabeça baixa. De volta à sala, servi-me de mais um uísque e sentei-me perto da janela, observando a chuva. Um dia que começara como uma tarde normal de sábado terminou com um colapso. Às 10h30, tenho uma reunião com os empreiteiros do projeto do hospital, disse ela, indo direto ao assunto. Às 13h, almoço com representantes do banco sobre o financiamento de um novo projeto no bairro Norte. E às 16h, uma apresentação de Baxley sobre a reforma do prédio histórico. Olhei para o cronograma e assenti. Que tal atualizar a lista de seguradoras para a licitação? Vera colocou outra pasta na minha frente. Aqui estão todos os candidatos que atendem aos nossos critérios, 15 empresas, incluindo nossa parceira atual. Abri a pasta e comecei a examinar a lista. A seguradora onde Reed trabalhava, a Premier Insurance, estava no meio da lista. Eles haviam fornecido cobertura de seguro para vários dos nossos projetos nos últimos 5 anos, embora não fossem nosso parceiro principal. E a Premier Insurance? Perguntei, apontando para a linha com o nome deles. Como estão os números deles no último ano? Vera verificou suas anotações. Estável, mas sem muito crescimento. Há algumas empresas novas com condições mais atraentes, especialmente a Alliance Security. Elas oferecem cobertura estendida pelo mesmo preço. Isso me fez pensar. A decisão de trocar de seguradora era puramente comercial. Nada a ver com meu relacionamento pessoal com Reed. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Mas será que eu estava sendo completamente honesta? O confronto de sábado teria afetado meu julgamento profissional? Prepare uma análise comparativa das 3 principais ofertas, eu disse finalmente, incluindo a Premier Insurance e a Alliance Security. Quero ver todos os números antes de tomar uma decisão. Vera assentiu e fez uma anotação em seu caderno. Ela já trabalhava comigo há tempo suficiente para saber que eu nunca tomo decisões precipitadas, principalmente quando se trata de sócios. A manhã transcorreu com a correria habitual do trabalho. A reunião com os empreiteiros foi produtiva, conseguimos resolver um problema com o fornecimento de materiais para o projeto do hospital. O almoço com os banqueiros também correu bem. Eles ficaram impressionados com o nosso novo projeto e estavam prontos para nos fornecer financiamento em condições favoráveis. Quando voltei ao escritório depois do almoço, encontrei sobre a minha mesa uma análise comparativa de seguradoras preparada pela Vera. Os números falavam por si, a Alliance Security oferecia as melhores condições, a Premier Insurance estava atrás em várias áreas importantes. Recostei-me na cadeira, contemplando a situação.
A decisão racional de negócios era óbvia: mudar de seguradora. Mas, no contexto dos eventos recentes, poderia parecer uma vingança pessoal contra Reed. E eu nunca deixo relacionamentos pessoais afetarem os negócios. O telefone na mesa tocou. Vera disse que Ashton Baxley queria me ver. Mande-o entrar, respondi. Baxley entrou com uma pasta de documentos e uma prancheta. Senhora Whitmore, começou ele após a saudação, queria discutir alguns detalhes da apresentação antes da Assembleia Geral. Claro, Sr. Baxley, apontei para a cadeira à minha frente. Sente-se. Ele se sentou e abriu uma pasta de desenhos. Mas, em vez de ir direto ao ponto, hesitou por um instante. Posso dizer algo pessoal primeiro? Perguntou com uma incerteza incomum. Assenti, preparando-me para outro pedido de desculpas pelo incidente de sábado. Descobri que Reed Holloway, seu genro, trabalha na Premier Insurance, disse ele, olhando-me diretamente nos olhos. E que esta empresa é uma das nossas parceiras de seguros. Isso foi inesperado. Levantei uma sobrancelha. E como o senhor sabia disso, Sr. Baxley? Albert, meu amigo do partido, mencionou isso quando ligou ontem, respondeu ele honestamente. Ele está preocupado com as implicações da situação. Entendo, recostei-me na cadeira. E quais são as suas preocupações a esse respeito? Baxley cruzou as mãos sobre a mesa. Só queria ter certeza de que você estava ciente da conexão, considerando os eventos recentes. Este pode ser um assunto delicado. Gostei da franqueza dele. Poucos funcionários estariam dispostos a ter essa conversa. Estou ciente disso, Sr. Baxley, respondi, apontando para a análise à minha frente. E estou considerando nossos parceiros de seguros neste momento, puramente do ponto de vista comercial. Ele assentiu. Nunca duvidei do seu profissionalismo, Sra. Whitmore. Apenas achei apropriado mencionar esta informação. Agradeço sua honestidade, eu disse. Agora, vamos voltar à sua apresentação. Passamos a meia hora seguinte discutindo os detalhes do projeto de reforma. Baxley estava bem preparado, suas propostas eram bem pensadas e inovadoras. Eu me convenci cada vez mais de que ele era realmente um trunfo para a empresa. Depois que ele saiu, voltei a analisar as seguradoras. Precisava tomar uma decisão até o final da semana para ter tempo de preparar a documentação do novo projeto. Vera entrou no escritório com uma xícara de café fresco. Você tem visita, disse ela com uma hesitação incomum na voz. Naomi. Olhei para o relógio, surpresa. Eram quase 16 horas, e a apresentação de Baxley estava prestes a começar. Mande-a entrar, eu disse, colocando os papéis de lado. Naomi entrou no escritório, parecendo estranhamente insegura. Ela nunca tinha estado no meu escritório, preferindo me encontrar em casa ou em lugares neutros. Oi, mãe, disse ela, olhando ao redor. Este escritório é impressionante. Obrigada, apontei para a cadeira de visita. Sente-se. O que há atrás aqui? Naomi sentou-se, mexendo na alça da bolsa. Preciso falar com você sobre o Reed. Suspirei, esperando outra repreensão ou apelo por reconciliação. Estou ouvindo. Você sabia que ele trabalha na Premier Insurance? Ela começou. Claro que sei, respondi. Ele está lá há 10 anos. E você sabe que sua empresa é um dos maiores clientes deles, ela continuou. Somos um dos muitos clientes deles, corrigi. Mas não o maior. Naomi deu um passo à frente. Reed disse que você vai cancelar seu contrato com a Premier Insurance. É verdade? É isso mesmo. Reed já tinha começado a agir, tentando usar Naomi como intermediária. Estou considerando, respondi honestamente. Temos ofertas de outras empresas com condições melhores. Mas você tem noção do que isso significa, não tem? Havia desespero em sua voz. Depois do que aconteceu no sábado, todo mundo vai pensar que você está se vingando dele. Cruzei as mãos sobre a mesa. Não me preocupo com o que os outros pensam, Naomi. Tomo decisões com base no que é melhor para minha empresa. Mesmo que isso prejudique sua própria família, ela elevou a voz, o que não era típico dela. Reed diz que pode perder o emprego se você cancelar o contrato.
O desempenho dele depende desses contratos. Senti a irritação crescendo dentro de mim. Então, durante todo esse tempo, Reed usou nosso parentesco para avançar na carreira. Não é de se admirar que a Premier Insurance estivesse tão disposta a trabalhar conosco, apesar dos termos nada favoráveis. Se a carreira dele depende de um cliente, talvez ele devesse repensar a estratégia, eu disse, com mais frieza do que pretendia. Naomi parecia que eu a tinha esbofeteado. Como você pode ser tão insensível? Esta é a família. A sua própria família. A família onde seu marido me fez de boba na frente de todos os seus amigos, eu a lembrei. Uma família onde ele me tratou com desprezo por anos. E agora ele quer que eu continue pagando a empresa dele só porque ele trabalha lá, mesmo que não seja para o bem do meu negócio. Ele se desculpou, exclamou Naomi. Ele admitiu que estava errado. Isso foi novidade para mim. Quando? Perguntei. Ontem, ela baixou um pouco a voz. Tivemos uma longa conversa. Ele percebe que o que fez foi errado. Ele precisa de um tempo para se acostumar com a ideia de que a sogra é uma mulher de negócios poderosa. Olhei para ela com ceticismo. E ele te mandou para me pedir para não quebrar meu contrato com a empresa dele. É esse o jeito dele de se desculpar? Naomi baixou o olhar. Ele não me mandou. Eu decidi vir. Mas foi ideia dele, esclareci, conhecendo minha filha. Ela não respondeu, o que já era confirmação suficiente. Naomi, suavizei o tom, sei que você está numa posição difícil, mas precisa entender, negócios são negócios. Não posso tomar decisões com base em laços familiares. É antiprofissional e, em última análise, ruim para a empresa. Mas você pode abrir uma exceção, ela insistiu. Só desta vez, dê a Reed a chance de encontrar outros contratos para preparar. Balancei a cabeça. Ainda não tomei uma decisão final, mas se a Premier Insurance quiser nos manter como cliente, terá que oferecer condições mais competitivas. Isso é um negócio, Naomi, não um relacionamento pessoal. Ela se levantou, com uma expressão de amargura e decepção no rosto. Para você, sempre foi mais uma questão de negócios, não é? Sempre. Mesmo quando eu era criança, mesmo agora, sua preciosa companhia sempre vem em primeiro lugar. As palavras dela me magoaram, mas não demonstrei. Minha empresa lhe proporcionou educação, um lar, todos os privilégios que você tinha, eu disse calmamente. Ela me permitiu ser independente depois que seu pai morreu. Sim, dediquei muito tempo e energia a isso, mas nunca a coloquei acima de você. Então prove, disse Naomi, desafiadora. Mantenha seu contrato com a empresa do Reed por mim, pela nossa família. Olhei para minha filha, uma mulher adulta, mãe de 2 filhos, e vi o desespero de alguém tentando salvar seu mundo da destruição. Mas também vi manipulação, talvez manipulação inconsciente, mas manipulação. Vou pensar, eu disse finalmente. Mas não posso prometer nada. Ela sentiu, percebendo que era o melhor que podia fazer. Me liga quando tomar uma decisão, disse ela, indo em direção à porta. E, mãe, por favor, lembre-se de que não é só o dinheiro que está em jogo. É o nosso relacionamento. Depois que ela saiu, fiquei sentada imóvel por um longo tempo, olhando para a pilha de papéis na minha mesa, análises comparativas de seguradoras, números e fatos frios, em contraste com o apelo emocional da minha filha. Vera espiou o escritório. Está tudo bem? Perguntou ansiosamente. Sim, respondi, endireitando-me. Só uma emergência familiar. A apresentação do Baxley é em 10 minutos, certo? Ela assentiu. Todos já estão reunidos na sala de conferências. Já vou, eu disse, juntando meus papéis. E Vera, por favor, prepare uma solicitação formal para a Premier Insurance. Quero saber se eles estão dispostos a renegociar os termos para igualar a oferta da Alliance Security. Claro, ela respondeu. Enviarei hoje. A apresentação de Baxley foi um sucesso. Seu projeto de reforma do edifício histórico foi recebido com entusiasmo por todos os chefes de departamento. Particularmente impressionante foi sua solução para o problema de preservar a fachada histórica e, ao mesmo tempo, modernizar os espaços internos. Após a reunião, quando todos estavam prestes a se dispersar, Baxley se demorou.
Senhora Whitmore, disse-lhe quando estávamos sozinhos na sala de conferências, posso fazer uma pergunta? Claro, respondi, reunindo minhas anotações. Vi sua filha sair hoje, começou ele, cauteloso, e não pude deixar de notar que ela parecia chateada. Espero que minha interferência no sábado não tenha criado problemas irreparáveis para sua família. Olhei para ele com uma leve surpresa. Não é todo dia que um colega demonstra tanto envolvimento pessoal. Os problemas já existiam muito antes de você aparecer, Sr. Baxley, respondi. O senhor foi apenas o catalisador para algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. E não se culpe. Teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Ele assentiu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, começou ele. Obrigado, mas isso é algo que terei que resolver sozinho, eu disse, organizando os papéis em uma pasta. Ótima apresentação, aliás. O projeto foi aprovado. Você pode começar os preparativos na semana que vem. De volta ao meu escritório, encontrei uma nova mensagem de Naomi. Reed quer se encontrar com você pessoalmente amanhã no restaurante Oak Garden, à 1h. Por favor, venha. Eu me perguntei. Encontrar-se com Reed depois de tudo o que tinha acontecido poderia ser tenso, mas talvez fosse uma chance de resolver a situação sem agravar ainda mais o conflito. Ok, estarei lá, respondi. No dia seguinte, exatamente à 1h, entrei no Oak Garden, um dos restaurantes mais caros de Connellsville. Uma escolha interessante de local. Reed estava claramente tentando impressionar, ou talvez se sentisse mais confiante em seu território. Este restaurante era um dos locais favoritos para almoços de negócios de corretores de seguros. O maitre me acompanhou até uma mesa no canto mais distante da sala, onde Reed já estava sentado. Ele se levantou quando cheguei, um raro gesto de cortesia da sua parte. Mer, disse ele, estendendo a mão, obrigado por vir. Apertei a mão dele e sentei-me à sua frente. Ele parecia tenso, mas tentava aparentar confiança. A Naomi disse que você queria conversar, comecei, recusando o cardápio e pedindo apenas água. Estou ouvindo. Reed tomou um gole de vinho da taça antes de falar. Queria me desculpar pelo meu comportamento, por todos esses anos, e especialmente pelo incidente de sábado. Foi imperdoável. Olhei para ele atentamente, tentando determinar a sinceridade das suas palavras. Continue, disse eu, neutro. Fiquei chocado ao descobrir a verdade sobre você, sobre a sua empresa, continuou ele. Isso virou toda a minha visão da dinâmica familiar de cabeça para baixo, mas isso não é desculpa para o meu comportamento. Eu estava errado e peço desculpas. Assenti, aceitando o pedido de desculpas, mas demorando um pouco para responder. Naomi disse que você estava no escritório ontem, continuou ele quando percebeu que eu não ia falar, e que você estava discutindo um contrato com a Premier Insurance. Era isso, o verdadeiro motivo da reunião. Sim, confirmei. Estamos revisando as práticas comerciais normais dos nossos parceiros de seguros. Claro, ele tentou sorrir, mas não foi convincente. Eu entendo que negócios são negócios, mas eu estava pensando que talvez pudéssemos encontrar uma solução que funcionasse para todos. Estou ouvindo, eu disse, tomando um gole de água. Reed se inclinou para a frente. Falei com a gerência da Premier Insurance. Eles estão dispostos a oferecer condições especiais, melhores do que as de qualquer um dos concorrentes. Supervisionarei pessoalmente todos os seus projetos, garantindo que a papelada e os pagamentos sejam processados o mais rápido possível. Condições especiais? Arqueei uma sobrancelha. Você está me oferecendo tratamento preferencial. Isso não é exatamente legal, Reed. Ele balançou a cabeça apressadamente. Não, não, está dentro da lei. É apenas uma abordagem mais personalizada, como para um cliente de alto valor. Olhei para ele, percebendo de repente que não estava diante de um genro arrogante, mas de um homem desesperado que faria qualquer coisa para manter seu emprego e seu status. E o que você ganha com isso? Perguntei sem rodeios. Ele hesitou. Bem, ficarei responsável pelo novo departamento de grandes clientes. Isso é uma promoção. Entendo, recostei-me na cadeira. Você está usando seu parentesco comigo para avançar na carreira. Não é bem assim, objetou ele. É uma parceria mutuamente benéfica.
Você tem melhores condições de seguro. Eu tenho a chance de provar meu valor para a empresa. E se eu recusar? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Seu rosto ficou tenso. Olha, Mer, estou tentando encontrar um meio-termo pela minha família, pela Naomi e pelas meninas. Você quer mesmo que eu perca o emprego? Que sua filha e neta sofram. Era isso. Manipulação, pura e simples, usando a família como alavanca. Não acho que perder um cliente vá fazer você ser demitido, Reed, eu disse calmamente. A menos que você esteja exagerando seus problemas para me pressionar. Ele cerrou os punhos na mesa. Você não entende. Meus números não são mais os melhores. O último trimestre foi difícil. Se eu perder meu contrato com a Whitmore Construction, você terá que encontrar outros clientes, terminei por ele, como qualquer agente de seguros profissional faz. Reed corou de raiva. Você está fazendo isso de propósito, não é? Está se vingando de mim por todos esses anos? Olhei para ele longamente. Não, Reed. Estou apenas administrando um negócio. E não deixo relacionamentos pessoais afetarem decisões empresariais. Talvez você devesse aprender a fazer o mesmo. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a taça de vinho. Você vai se arrepender, Mer. Não vou deixar você arruinar minha carreira e minha família. Não estou estragando nada, Reed, respondi calmamente. Só parei de jogar pelas suas regras. Ele jogou algumas notas na mesa para pagar a conta e saiu rapidamente do restaurante, deixando-me sozinho à mesa. Terminei minha água, refletindo sobre nossa conversa. As ameaças de Reed não me assustaram. Eu já havia enfrentado coisas piores nos negócios, mas estava preocupado com o impacto que isso teria na Naomi e nas meninas. Reed estava obviamente desesperado, e pessoas desesperadas são capazes de comportamentos precipitados. Quando voltei ao escritório, liguei para Vera. Qual foi a resposta da Premier Insurance à nossa solicitação? Nada oficial ainda, ela respondeu. Mas o representante deles ligou e disse que estavam preparando uma oferta especial para nós. Concordei. Ótimo. Quando chegar, traga-o para mim imediatamente e prepare todos os documentos para a transição para a Alliance Security, caso a oferta da Premier não nos convenha. Vamos lá, Vera fez uma pausa. Só mais uma coisa. Sua neta ela ligou. Ela perguntou se poderia vir à secretaria na quinta-feira depois da aula. Eu disse que ia verificar com você. Sorri, apesar do dia difícil. Claro. Agende A para 16 horas. Vou mostrar a empresa a ela. Quando Vera saiu, abri meu laptop e comecei a olhar minha agenda para as próximas semanas. Reuniões, visitas a obras, a rotina habitual de um chefe de uma grande empresa. Mas agora eu precisava reservar um tempo para assuntos familiares, que de repente se tornaram muito mais complicados. Quinta-feira estava clara e quente. Eu estava sentado no meu escritório, analisando cotações de seguradoras. A Premier Insurance ofereceu novos termos e condições, muito melhores que os anteriores, mas ainda assim ficaram aquém da oferta da Alliance Security. Reed claramente superestimou sua influência na empresa. Bateram na porta e Vera entrou. Sua neta está aqui, disse ela com um sorriso. Ela é a cara de você, principalmente os olhos. Sorri. Obrigada. Mande-a entrar. Ela entrou no escritório, olhando ao redor com indisfarçável admiração. Alta para seus 16 anos, com cabelos escuros presos num rabo de cavalo alto e olhos castanhos vibrantes, ela realmente se parecia comigo quando eu era jovem, mais do que com Naomi, que herdara os traços suaves de Henry. Vovó, ela correu e me abraçou. Isso é incrível. Seu escritório é incrível. Retribuí o abraço, sentindo um calor inesperado. Nunca fomos particularmente próximas, principalmente porque eu me mantinha distante, escondendo minha vida profissional. Que bom que gostou, disse eu, me afastando. Está com fome? Podemos ir ao refeitório antes da turnê. Não, eu quero ver tudo de uma vez, exclamou ela, entusiasmada. Principalmente o departamento de design. Pelo que entendi, é lá que todas as plantas e planos são elaborados, certo? Passamos as 2 horas seguintes visitando os diversos departamentos da empresa.
Ela fez perguntas inteligentes, ouviu atentamente as explicações dos especialistas e até fez algumas anotações em seu caderno. No departamento de design, ela estava particularmente animada, observando modelos 3D de projetos atuais e desenhos de futuras construções. Isso é incrível, disse ela enquanto voltávamos para o meu escritório. Não acredito que você construiu tudo isso do zero. Demorou muito tempo e esforço, respondi enquanto servia chá para nós dois. Mas sim, tenho orgulho do que construí. Ela sentou-se na cadeira em frente à minha mesa, subitamente séria. Por que você nunca nos contou? Eu e a Madji. Poderíamos ter nos orgulhado de você todos esses anos. Suspirei, refletindo sobre a resposta. Como explicar a uma garota de 16 anos a dinâmica familiar complexa que levou a anos de fingimento? Não foi uma decisão fácil, comecei. No início, era sobre o relacionamento com seu pai. Depois, virou um hábito, e então pareceu tarde demais para mudar. Por causa do ego do papai, ela perguntou sem rodeios, me surpreendendo com sua perspicácia. Por que ele não conseguiu lidar com o fato de você ter mais sucesso do que ele? Olhei para minha neta atentamente. De onde vinham tais pensamentos? Ela deu de ombros. Eu não sou cega, vovó. Consigo entender o que ele pensa sobre mulheres fortes. Quando Vera saiu, abri meu laptop e comecei a olhar minha agenda para as próximas semanas. Reuniões, visitas a obras, a rotina habitual de um chefe de uma grande empresa. Mas agora eu precisava reservar um tempo para assuntos familiares, que de repente se tornaram muito mais complicados. Quinta-feira estava clara e quente. Eu estava sentado no meu escritório, analisando cotações de seguradoras. A Premier Insurance ofereceu novos termos e condições, muito melhores que os anteriores, mas ainda assim ficaram aquém da oferta da Alliance Security. Reed claramente superestimou sua influência na empresa. Bateram na porta e Vera entrou. Sua neta está aqui, disse ela com um sorriso. Ela é a cara de você, principalmente os olhos. Sorri. Obrigada. Mande-a entrar. Ela entrou no escritório, olhando ao redor com indisfarçável admiração. Alta para seus 16 anos, com cabelos escuros presos num rabo de cavalo alto e olhos castanhos vibrantes, ela realmente se parecia comigo quando eu era jovem, mais do que com Naomi, que herdara os traços suaves de Henry. Vovó, ela correu e me abraçou. Isso é incrível. Seu escritório é incrível. Retribuí o abraço, sentindo um calor inesperado. Nunca fomos particularmente próximas, principalmente porque eu me mantinha distante, escondendo minha vida profissional. Que bom que gostou, disse eu, me afastando. Está com fome? Podemos ir ao refeitório antes da turnê. Não, eu quero ver tudo de uma vez, exclamou ela, entusiasmada. Principalmente o departamento de design. Pelo que entendi, é lá que todas as plantas e planos são elaborados, certo? Passamos as 2 horas seguintes visitando os diversos departamentos da empresa. Ela fez perguntas inteligentes, ouviu atentamente as explicações dos especialistas e até fez algumas anotações em seu caderno. No departamento de design, ela estava particularmente animada, observando modelos 3D de projetos atuais e desenhos de futuras construções. Isso é incrível, disse ela enquanto voltávamos para o meu escritório. Não acredito que você construiu tudo isso do zero. Demorou muito tempo e esforço, respondi enquanto servia chá para nós dois. Mas sim, tenho orgulho do que construí. Ela sentou-se na cadeira em frente à minha mesa, subitamente séria. Por que você nunca nos contou? Eu e a Madji. Poderíamos ter nos orgulhado de você todos esses anos. Suspirei, refletindo sobre a resposta. Como explicar a uma garota de 16 anos a dinâmica familiar complexa que levou a anos de fingimento? Não foi uma decisão fácil, comecei. No início, era sobre o relacionamento com seu pai. Depois, virou um hábito, e então pareceu tarde demais para mudar. Por causa do ego do papai, ela perguntou sem rodeios, me surpreendendo com sua perspicácia. Por que ele não conseguiu lidar com o fato de você ter mais sucesso do que ele? Olhei para minha neta atentamente. De onde vinham tais pensamentos? Ela deu de ombros. Eu não sou cega, vovó. Consigo entender o que ele pensa sobre mulheres fortes.
O jeito como ele reage quando a mamãe expressa a própria opinião. O jeito como ele falou comigo quando eu disse que queria ser arquiteta, não advogada, como ele havia planejado. Isso pesou no meu coração. Eu não percebi que a influência de Reed na família era tão profunda que até as crianças sentiam a pressão. Eu queria proteger a sua família, eu disse. Sinceramente, eu não queria causar problemas entre os seus pais. Mas talvez, ou simplesmente mostra quem eles realmente são, eu disse, tentando falar suavemente. O verdadeiro caráter de uma pessoa não se revela quando as coisas vão bem, mas quando ela enfrenta dificuldades. Naomi se endireitou, com um brilho protetor nos olhos. Você sempre o criticou tanto desde o começo, mesmo quando ele tentava fazer as coisas darem certo. Isso não é verdade, Naomi, retruquei. Eu dei uma chance a ele, mas a atitude dele comigo sempre foi condescendente. Ele só me via como uma velha cuja opinião não valia nada porque você nunca mostrou a ele o seu outro lado, exclamou ela. Você escondeu sua força, suas conquistas. Como ele pôde te tratar de forma diferente? Balancei a cabeça. Respeito não se baseia em status ou conquistas, Naomi. Baseia-se em reconhecer a dignidade de outra pessoa, independentemente da sua posição. Reed não me respeitava, não porque não soubesse que eu tinha uma empresa, mas porque não achava necessário respeitar uma mulher mais velha, a mãe da esposa dele. Naomi desviou o olhar, mas eu podia ver lágrimas em seus olhos. Não sei o que fazer, mãe, disse ela baixinho. Está tudo desmoronando. Reed diz que pode perder o emprego se você cancelar seu contrato. As meninas ficam perguntando sobre você, sobre a empresa. Estou dividida entre vocês. Aproximei-me e a abracei, sentindo-a estremecer com os soluços contidos. Você não precisa escolher, Naomi, eu disse suavemente. Você pode nos amar a todos, mesmo que não nos demos bem. Mas você também precisa pensar em si mesma, na sua felicidade. Você é realmente feliz neste casamento? Ela se afastou, enxugando os olhos. Claro que sim. Temos filhos lindos e uma casa linda. Isso não responde à minha pergunta, eu disse. Bens materiais e até filhos não são a mesma coisa que felicidade pessoal em um relacionamento. Naomi ficou olhando pela janela por um longo tempo antes de responder. Não sei, mãe. Eu realmente não sei. Às vezes, sinto que estou apenas interpretando um papel. A esposa perfeita, a mãe perfeita. Mas por dentro, ela parou de falar. Você merece mais do que isso, eu disse. Você é inteligente. Você é linda. Você é atenciosa. Não deveria se contentar com um relacionamento em que não é valorizada. Falando por experiência própria, perguntou ela com um sorriso amargo. Era diferente com o papai? Concordei. Seu pai nunca me fez sentir inferior por causa da minha ambição. Ele se orgulhava das minhas realizações, me apoiava mesmo quando outros achavam que uma mulher não deveria comandar uma construtora. Ele era meu parceiro no sentido mais amplo da palavra. Sinto falta dele, disse Naomi baixinho. Às vezes acho que tudo deu errado depois que ele morreu. Você se dedicou ao trabalho. Casei-me com o primeiro homem que me ofereceu estabilidade. Tomei uma decisão, disse eu, mudando de assunto, sobre o contrato de seguro. Naomi ficou tensa. E vou cancelar o contrato com a Premier Insurance, disse eu sem rodeios. A nova oferta deles não é competitiva de qualquer maneira, mas negociei uma transição tranquila com a Alliance Security que levará 3 meses. Nesse período, Reed pode encontrar novos clientes se realmente quiser manter seu cargo. Naomi assentiu, aceitando a informação. Entendo. É justo. São negócios, Naomi, eu disse. Não é pessoal. Se a oferta da Premier tivesse sido melhor, eu a teria escolhido, apesar do meu relacionamento com o Reed. Mas não posso tomar decisões com base em laços familiares. Isso seria pouco profissional. Eu sei, ela sorriu fracamente. E, francamente, eu respeito você por isso. Embora Reed provavelmente não entendesse. A escolha é dele, eu disse. Assim como o que ele vai fazer a seguir. Só espero que você e as meninas não se machuquem com a reação dele.
Nós dois sabíamos que Reed não tomaria essa decisão em silêncio, mas eu não podia e não iria mais ajustar minha vida ao seu ego frágil. Ao me despedir de Naomi na porta, abracei-a com mais força do que de costume. Lembre-se, você sempre pode contar comigo. Não importa o que aconteça, ela sentiu, e vi compreensão em seus olhos. Ela sabia o que eu queria dizer. No caminho para casa, pensei na noite anterior, nas minhas conversas com Reed e Naomi. Os acontecimentos dos últimos dias esclareceram muitas coisas na minha vida, me fizeram reavaliar relacionamentos que eu considerava normais. Durante anos, deixei Reed me tratar de forma desrespeitosa, fingindo que não importava. Achei que estava protegendo a família da minha filha. Mas, na verdade, eu só estava evitando conflitos. Foi minha escolha não colocá-lo em seu devido lugar antes, não mostrar minha verdadeira força. E, de certa forma, foi minha culpa que a situação tivesse chegado a esse ponto. Mas agora que as máscaras haviam sido retiradas, eu não iria seguir as regras de ninguém. Eu não estava buscando vingança. Isso seria mesquinho e indigno. Mas também não iria fingir que nada havia acontecido, voltar ao meu antigo fingimento para preservar a aparência de harmonia conjugal. Em casa, servi-me de uma taça de vinho e saí para a varanda dos fundos. A noite estava tranquila e estrelada. Os carvalhos que Henry havia plantado estavam negros contra o céu, suas silhuetas imponentes um lembrete de que algumas coisas resistem ao teste do tempo. Meu celular vibrou, uma mensagem da ela: "Obrigada por hoje, vovó. Foi o melhor dia que tive em muito tempo. Quando posso voltar ao escritório?" Sorri e respondi: "Quando quiser. As portas estão sempre abertas para você." Então veio outra mensagem, desta vez de Baxley: "Senhora Whitmore, o conselho aprovou o projeto de reforma. Começamos na semana que vem." Guardei o telefone e olhei para as estrelas. A vida continuava, apesar dos dramas familiares. Minha empresa prosperava. Novos projetos aguardavam realização. Pessoas talentosas como Baxley contribuíam com novas ideias. E em algum lugar no horizonte, havia uma nova oportunidade, um relacionamento real com minhas netas, especialmente ela, que me lembrava tanto de mim quando eu era mais jovem. Quanto a Reed e Naomi, o tempo dirá. Talvez o casamento deles sobreviva à aprovação. Talvez não. Eu não me sentia mais responsável pelo relacionamento deles. Fiz o que pude para apoiar minha filha, mas a escolha final foi dela. A única coisa da qual eu tinha certeza era que não fingiria mais ser alguém que não era para o conforto de outra pessoa. Não toleraria desrespeito para manter a aparência de um relacionamento familiar. Não ficarei em silêncio diante de injustiças, mesmo que isso signifique conflito com entes queridos. Aos 67 anos, finalmente aprendi a lição mais importante de todas: respeito não se implora nem se compra. Só se conquista ou se exige. E, às vezes, exigir respeito por si mesmo é o maior ato de autorrespeito. Reconciliação com Reed? Não, isso não vai acontecer. Algumas pontes são queimadas não para serem reconstruídas, mas para seguir em frente sem olhar para trás. E eu estava pronta para esse novo caminho.